Boa tarde a todos. Estamos aqui reunidos para mais uma reunião semanal da programação da operação, dessa semana do dia 9 de setembro a 15 de setembro. Então, essa reunião ela é estruturada em 3 blocos. Nós vamos começar com a parte aqui do primeiro bloco, relacionada à previsão meteorológica, previsão hidrológica e operação hidráulica. Então, eu vou convidar o Eduardo, da PRH, para fazer a primeira apresentação desse primeiro bloco. Obrigado, Andréa. Aguardando você. Obrigado. Pronto. Vamos para lá, por favor. Começando a previsão meteorológica, nessa última semana a gente teve a maior parte das instabilidades concentradas nas bacias da região sul. Os maiores volumes atingiram a bacia principalmente do Jacuí. A gente também teve volumes expressivos nas bacias do Uruguai, do Iguaçu e também na incremental Itaipu, em alguns pontos da bacia do Paranapanema e nesse trecho que engloba, se estende até a região norte, englobando também a bacia do Madeira. Nesse momento, a gente só tem uma frente fria avançando aqui pela região sudeste, mas já de forma litorânea e sem provocar grandes volumes de chuva aqui nas bacias do sudeste e centro-oeste. Nessa última semana, né, a gente teve na radiação solar uma ligeira diminuição da radiação solar no estado de São Paulo por causa desse avanço da frente fria, né, no decorrer do dia de ontem, mas na maior parte dos parques solares e fotovoltaicos da região norte, da região nordeste de Minas Gerais, foi uma semana com a radiação bem próxima da semana anterior. Em relação à temperatura do ar, a gente teve uma semana com temperatura ligeiramente maior em Porto Alegre, em Florianópolis, mas nas demais cidades do país foi uma semana bem parecida com a anterior, em que a gente teve 1 ou 2 dias com temperatura um pouco mais baixa e os demais dias com temperatura bastante elevada. Em relação à velocidade do vento, né, nos parques do Nordeste, foi uma semana bem similar à semana anterior, só o avanço da frente fria gerando 1 ou 2 dias de velocidade do vento um pouco mais baixa por causa do afastamento do sistema de alta pressão, mas nos demais dias a gente teve uma condição favorável à geração eólica. Para essa próxima semana, ela começa ainda com a frente fria aqui na altura do Espírito Santo, mas sem provocar volumes significativos de precipitação nas bacias do Sudeste, Centro-Oeste, também no Norte e Nordeste, inclusive aqui na Bacia do Madeira. E para a região sul, a gente deve ter novas áreas de instabilidade, frentes frias atuando no Rio Grande do Sul, dessa vez mais ao sul do que na semana anterior, embora os modelos tenham dificuldade em pegar a exata posição, né, em que essa frente fria e essas áreas de instabilidade vão atuar, mas o que os modelos estão pegando é que a chuva fica mais ao sul do Rio Grande do Sul, mas ainda assim a gente espera volumes significativos para o Jacuí e também para alguns trechos, principalmente os trechos mais baixos da bacia do Rio Uruguai, mas nas demais bacias que compõem, assim, a gente não tem previsão de chuva muito significativa. Que a gente consegue ver isso, né, os tons mais verdes ali nas bacias da região sul e as demais áreas do país com tons mais azuis, e isso nas 2 semanas do horizonte, embora na segunda semana os volumes de precipitação aumentem nas bacias da região sul. Com a chuva mais concentrada ao sul do que nas últimas semanas e sem nenhuma frente fria avançando pelo país, a gente espera uma elevação da temperatura nas capitais do sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e também em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que nessa última semana a gente teve um ou 2 dias com uma temperatura máxima um pouco mais baixa, e para a próxima semana, toda a semana operativa deve ser com temperaturas bastante elevadas nessas 2 capitais. Também há um impacto na geração eólica, né? Sem o avanço das frentes frias, a alta deve predominar no Nordeste, e com isso, há uma expectativa de elevação da geração eólica na região Nordeste como um todo. E para geração solar fotovoltaica, a condição de estabilidade, a gente teve sim um dia em que a nebulosidade afetou o estado de São Paulo, um dia Minas Gerais, mas mesmo assim não afetou muito significativamente aqui, mas para a próxima semana, mesmo com essa ligeira elevação, ainda é uma condição de estabilidade. Te passo de volta a palavra, André. Tá ótimo, Eduardo, muito obrigada. Bom, vamos passar agora para a segunda apresentação do dia. Vou pedir para a Ana Machado fazer a apresentação de previsão hidrológica. Ana, por favor.
Boa tarde a todos. Eu vou começar a compartilhar aqui a minha tela. Estão vendo a minha tela corretamente? Sim. Bom, boa tarde a todos. Eu vou fazer a apresentação da previsão hidrológica para a revisão 3 do mês de setembro. A previsão de precipitação para as principais bacias do Sudeste para as próximas semanas operativas até o dia 29 de setembro não é significativa, ou seja, a precipitação por conjunto é abaixo de 5 milímetros para as bacias do Grande, do Paranaíba, do Paraná e do Paranapanema. Assim, a previsão hidrológica para o subsistema Sudeste nas próximas semanas operativas é de queda, com expectativa de fechamento do mês de setembro em 87% da MLT, o que representa a 37ª menor ENA do histórico de 93 anos. Na bacia do Rio Grande, a gente também observa essa queda e a expectativa do fechamento do mês de setembro fica em 89% da MLT, o que representa a 46ª menor ENA de 93 anos. Para a bacia do Paranaíba também a gente vê a mesma queda e a expectativa de fechamento do mês de setembro em 74% da MLT, o que representa a 19ª menor ENA do histórico de 93 anos. E para fechar a bacia do Paranapanema, a gente tem uma expectativa de previsão de fechamento do mês em 79% da MLT, também observando essa recessão que a gente já viu nas outras bacias do Sudeste, representando a 46ª menor ENA do histórico de 93 anos. Ainda na bacia do Paraná, a gente tem previsão de fechamento do mês de setembro em 95% da MLT, também representando essa recessão, e essa 95% da MLT representa a 44ª menor ENA do histórico de 93 anos. A previsão de precipitação para as principais bacias do Sul nas próximas semanas operativas, até o dia 29 de setembro, também não é significativa. A gente consegue observar que a precipitação por conjunto aponta em torno de 5 milímetros ali entre os dias 24 e 28 de setembro, apenas para a bacia do Uruguai. A previsão hidrológica para o subsistema sul, para as próximas semanas operativas, acaba sendo de recessão, e a expectativa do fechamento do mês de junho é 114% da MLT, o que representa a 29ª menor ENA no histórico de 93 anos. Já para a bacia do Iguaçu, as próximas semanas operativas acabam sendo também de recessão, com previsão de fechamento do mês de setembro em 82% da MLT, representando a 43ª maior ENA do histórico de 93 anos. E aí para a bacia do Uruguai, a gente também vê uma recessão, com expectativa do fechamento do mês de setembro em 112% da MLT, representando a 32ª maior ENA do histórico. A gente já para as bacias do norte e do nordeste, a gente não vê nenhuma previsão de precipitação significativa em todo o horizonte simulado, né, previsto. A previsão hidrológica para o subsistema Nordeste para as próximas semanas operativas é de uma leve ascensão, seguida de uma recessão. Se a gente vê no fechamento do mês, é uma manutenção do que a gente está agora, com expectativa de fechamento do mês de setembro em 69% da MLT, o que representa a 16ª menor ENA no histórico de 93 anos. O acompanhamento hidrológico dos postos do Médio São Francisco aponta um aumento das vazões em decorrência do aumento da defluência em Três Marias nos últimos dias. A previsão hidrológica para a bacia do São Francisco para as próximas semanas também é de uma leve ascensão seguida de recessão, com expectativa de fechamento do mês de setembro em 69% do MLT, o que representa a 16ª menor ENA no histórico de 93 anos. Já para a bacia do norte, do subsistema norte, a gente observa uma recessão também, com expectativa do fechamento do mês de setembro em 70% da MLT, representando no histórico a 7ª menor ENA. A previsão hidrológica para a bacia do Tocantins, para as próximas semanas operativas, também é de queda, e a expectativa de fechamento do mês de setembro, 74% da MLT, representando a 21ª menor ENA no histórico.
A previsão hidrológica semanal para as principais bacias do SIM não apontam volumes de ENA acima de 120% da MLT para nenhuma das bacias. Para valores entre 80% e 120% da MLT, a gente observa para as bacias do Madeira, Coroaúna, Parnaíba e São Francisco, ali no norte e no nordeste. E aí, para as bacias do Centro-Oeste, Sul, Sudeste e Sul, a gente espera esses volumes entre 80% e 120% da MLT, para as bacias ali na calha principal do Paraná, no Itabapoana, no Jauru, Itiquira e no Jacuí. As demais bacias do SIM não apresentam previsão abaixo de 80% da MLT. A previsão hidrológica mensal dessa revisão 3, em comparação com a previsão anterior, aponta uma manutenção no subsistema Sudeste, uma queda ali no Sul e no Nordeste e um leve aumento no Norte. A previsão semanal indica que a abertura dos cenários para o segundo mês previsto é bem próximo do que foi apresentado nas revisões anteriores, com destaque apenas para o Sul, que apresentou uma variação mais significativa, e a variação dos cenários para o Sudeste e Centro-Oeste apontam os cenários mais otimistas, uma ENA seria de 193%, para os cenários mais pessimistas, a ENA fica em torno de 56%. Já a variação nos cenários para o Sul é de 379% nos cenários mais otimistas e 32% nos mais pessimistas. Para o Nordeste, é de 182% nos cenários otimistas e 39% nos pessimistas. No Norte, a gente observa 156% nos cenários mais otimistas e 40% no mais pessimista. A evolução do armazenamento para os subsistemas do SIM foram de manutenção para o Sul e de queda para o Nordeste, Norte e Sudeste. A evolução para os principais reservatórios do SIM é de uma manutenção para embarcação de Serra da Mesa e Nova Ponte, e observamos a queda para Furnas, Itubiara e Três Marias. Por fim, a Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia do INS informa que a partir do PMO de outubro de 2023, não serão mais disponibilizadas as previsões de limite inferior e superior, LI e LS, nos produtos de previsão hidrológica do PMO e suas revisões. Volto a palavra a você, Andréia. Encerro aqui e fico disponível para perguntas. Tá ótimo, Ana, muito obrigada. Vamos para a terceira apresentação desse primeiro bloco, com a Dayana, da PRH, para nos trazer informações sobre operação hidráulica. Por favor, Dayana. Boa tarde, Andréia. Boa tarde a todos. Um minuto que eu estou compartilhando aqui a apresentação. Os destaques da operação hidráulica dessa semana são bem sucintos. Nós não tivemos nenhuma sala de crise de acompanhamento por bacia realizado nessa semana. Então, como de praxe, a gente apresenta aqui as salas de crise de acompanhamento que são coordenadas pela ANA e que tem a participação do ONS. No mapa estão representadas as salas por bacias, então nós temos a sala de acompanhamento da Bacia do Rio São Francisco, a sala de acompanhamento da Bacia do Rio Tocantins, a sala de acompanhamento da Bacia do Rio Paranapanema. Para o Sul, a gente trata como sala de crise da região Sul, e além disso, nós temos ativos também os grupos de apoio técnico ao sistema do Paraíba do Sul, representados pelo GAOPS e pelo GTOH. Aqui na parte direita do slide, na parte superior direita, a gente tem a agenda das próximas reuniões das salas de crise e de acompanhamento das bacias. Lembrando que essas salas têm uma periodicidade mensal, e elas são transmitidas pela ANA via YouTube e estão disponibilizadas no canal da ANA para acesso. Então, a sala do Paranapanema, esse ano já foram realizadas 8 salas, a próxima está prevista para acontecer no dia 28 de setembro. A do São Francisco já realizamos 9 salas esse ano, a próxima está prevista para ocorrer no dia 3 de outubro. A do Sul, a última que aconteceu, sala
da crise da região sul foi dia 23 de agosto, a próxima vai acontecer dia 26 de setembro. Essa próxima reunião é uma sala extraordinária por conta do fenômeno El Niño, que eu vou falar daqui a pouco. E a sala de acompanhamento da Bacia do Rio Tocantins, também nós já participamos de 8 nesse ano, e a próxima está prevista para acontecer no dia 27 de setembro. Por conta, né, da configuração do fenômeno de El Niño, a ANA ela tem promovido salas extraordinárias por região. Então, nós temos participado das salas extraordinárias da região Nordeste, Norte e Sul. Como detalhado aqui no slide, né, a sala da região Nordeste, a última que aconteceu foi no dia 17 de agosto, a próxima está prevista para acontecer na semana que vem, no dia 21 de setembro. A do Norte, a última aconteceu no dia 1º de setembro e a próxima também está prevista para acontecer na próxima semana, dia 22 de setembro. E a do Sul, a última aconteceu essa semana, dia 13 de setembro, e ela está com uma periodicidade mais curta por conta da situação hidrológica, né? Os eventos sequentes de precipitações significativas na região, a ANA está realizando essas salas com uma periodicidade mais curta. Então, a última aconteceu essa semana e a próxima vai acontecer no dia 26 de setembro. Eram esses os destaques da operação hidráulica. Eu agradeço o espaço e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos. Tá ótimo, Daiana, muito obrigada. Bom, com isso encerramos as apresentações do primeiro bloco. Faremos um pequeno intervalo agora para retornarmos com o segundo bloco, onde vão ser abordadas as temáticas de previsão de carga, resultados do PMO e intervenções energéticas. E também, né, caso tenham dúvidas, perguntas no chat, iremos também responder. Boa tarde. Estamos retornando, então, para esse segundo bloco, com a primeira apresentação do Fernando Boissa sobre previsão de carga para programação diária e acompanhamento diário semanal. Por favor, Fernando. Boa tarde aos participantes. Minha tela chegou aí? Chegou sim. Bom, vou apresentar o acompanhamento da previsão diária de carga da semana aí de 8 a 14 de setembro. Vamos começar aí pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste, onde as previsões, de uma maneira geral, ficaram boas, sendo que na segunda-feira, dia 11, o verificado ficou abaixo do previsto, em decorrência das condições do tempo, né? Para efeito das previsões e da execução do modelo, foram consideradas aí a previsão numérica de temperatura, né? Estava sendo esperado um comportamento similar da segunda anterior, dia 4. Com isso, as previsões para o PDP ficaram com um desvio médio aí de 2,16% e do prévio carga de 100 de 2,37%. Para os desvios menores do que 3%, no PDP foram obtidos 71% e para o prévio carga de 100, 64%. No subsistema Sul, o verificado ficou acima do esperado no dias 12, dia 13 e dia 14. Quer dizer, dia 14 o verificado ficou abaixo, né? Com isso, a média dos desvios da semana para o PDP ficou em 3,31% e do prévio carga de 100, 4,48%. Nos desvios menores do que 3%, o PDP 53% e o prévio carga de 100, 39%.
No subsistema Nordeste, nos dias 11 e 12 de setembro, segunda e terça-feira, o verificado ficou acima do esperado, o que resultou aí num desempenho do PDP de 1,63% e do pré-carga de 2,31%, o que pode ser considerado muito bom, né? O PDP ficou com 84% dos desvios menores do que 3% e o pré-carga desceu em 67%. Para o subsistema Norte, ocorreu também um comportamento atípico aí na sexta-feira, o verificado ficou abaixo do esperado, na madrugada de sábado e na madrugada de terça-feira, dia 12 também. No final da noite do dia 11, começou a cair a carga, né? Comportamento também abaixo do esperado. Com isso, os desvios médios aí da previsão do PDP ficaram em 1,9% e do pré-carga desceu em 3,06%. O total de desvios abaixo de 3%, no caso do PDP, ficaram em 81% e do pré-carga desceu em 63%. Para o SIM, as previsões ficaram, de uma maneira geral, todas boas, né? A segunda-feira refletiu um pouco do comportamento lá do Sudeste e Centro-Oeste, mas os resultados ficaram muito bons, né? Para o PDP, o desvio médio foi de 1,35% e do pré-carga desceu em 2,20%. E os desvios menores do que 3%, foram 75% no caso do pré-carga desceu e 93% do PDP. Era o que eu tinha para apresentar para vocês e estou à disposição para eventuais dúvidas. Eu volto com a palavra para a Andréia. Ok, Fernando, muito obrigada. Vamos passar, então, para a segunda apresentação desse bloco, com o Eric, sobre previsão de carga para o PMO. Por favor, Eric. Obrigado, Andréia. Boa tarde a todos. Deixa eu começar o compartilhamento da tela. Bom, acredito que todos já estejam vendo minha tela. Continuar no assunto de previsão de carga, agora falando no âmbito semanal. Bom, começar pelos destaques econômicos mais recentes. A inflação esteve em baixa no mês de agosto desse ano, com uma baixa de 0,23%. Ocorreu um segmento do forte crescimento do emprego, com a criação de 1,16 milhão de postos de trabalho do início do ano, no mês de janeiro, até o mês de julho desse ano. E teve a expectativa de uma continuidade de redução. Nós temos uma expectativa de continuidade de redução da taxa Selic para os próximos meses. E, além disso, as expectativas empresariais continuam positivas, apesar do cenário de incerteza do cenário internacional e a recente escalada da cotação do minério de ferro e do petróleo. Bom, passando agora, falando dos destaques meteorológicos para a próxima semana, nos subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul, são esperadas elevações de temperaturas na próxima semana em todas as capitais desses subsistemas em relação ao comportamento verificado na semana atual. E temos expectativa de predomínio de céu claro e ocorrência de baixa total de precipitação apenas em dias isolados nas capitais da região sul do país. E enquanto isso, nos subsistemas Norte e Nordeste, não são esperadas variações significativas quanto ao cenário meteorológico observado nas últimas semanas, com a manutenção de temperaturas elevadas em todas as capitais dos dois subsistemas, comportamento típico para essa época do ano, e um destaque para a expectativa de baixa total de precipitação nas capitais Salvador e Recife. Passando agora para o acompanhamento da carga, lembrando que temos as 2 primeiras semanas do mês de setembro verificadas, a terceira semana, que é a semana atual, o valor estimado, e das semanas 4 até a sexta semana, nós temos os valores previstos.
Começando pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, a semana em curso está sendo estimada com fechamento em 42.345 megawatt médio, apresentando assim um valor 1,3% abaixo da nossa previsão realizada na última semana. Lembrando que a previsão para a terceira semana foi antecipada devido ao feriado de 7 de setembro. E no Sudeste Centro-Oeste apresentou um desvio de menos 1,3%. Para as próximas semanas, devido à expectativa de elevação das temperaturas em grande parte das capitais desse subsistema, nós fizemos um leve ajuste, subindo 0,9% a nossa previsão da semana anterior, chegando ao valor de 43.650 megawatts médios para a próxima semana. Realizamos um ajuste um pouquinho menor na semana 5, um ajuste de 0,5%, e na sexta semana não foi realizado nenhum tipo de ajuste. Com isso, a totalização do mês de setembro para o Sudeste Centro-Oeste está sendo estimado um valor de 42.625 megawatts médios, apresentando assim um desvio de 0,7% positivo em relação à nossa previsão realizada no PMA desse mês. Passando agora para o Sul, a semana em curso bem semelhante ao Sudeste Centro-Oeste, apresentou um desvio de menos 1,7% em relação à nossa previsão realizada na última semana, sendo estimado um valor de 12.021 megawatts médios para a terceira semana. E para as semanas 4 até a sexta semana, não foi realizado nenhum tipo de ajuste, visto que a próxima semana e os demais valores também já estão bem acima do verificado nesta semana, do estimado para essa semana, e temos a expectativa de elevação nas temperaturas para os três estados da região sul. Então, nós mantivemos a nossa previsão da última semana no valor de 12.535 megawatts médios, e para as demais semanas também não realizamos nenhum tipo de ajuste. Com isso, o mês de setembro está sendo estimado o valor de 12.261 megawatts médios, apresentando assim um desvio de 1% negativo em relação à nossa previsão realizada lá no PMA de setembro. Chegando agora ao subsistema Nordeste, a semana em curso veio abaixo das nossas expectativas, apresentando um desvio de menos 3% em relação à nossa previsão, sendo estimado um valor de 12.025 megawatts médios para a semana 3. Valor esse semelhante, inclusive um pouquinho abaixo, até da semana passada que teve o feriado de 7 de setembro. E como a semana em curso veio abaixo das nossas expectativas, nós realizamos ajustes nas 3 semanas, das 3 semanas restantes para o mês, ajustando 2,7%, 2,1% para a semana 5 e 0,7% na última semana, todos ajustes para baixo na previsão. E quanto ao mês de setembro para esse subsistema, está sendo estimado o valor de 12.203 megawatts médios, apresentando assim um desvio de menos 1,4% em relação à nossa previsão realizada lá no PMO. Chegando agora ao último subsistema, o subsistema Norte, a semana em curso veio bem ajustada, de acordo com a nossa previsão, apresentando um desvio de apenas menos 0,3%, sendo estimado um valor de 7.684 megawatts médios para a terceira semana. E como a carga veio bem ajustada, nós não realizamos nenhum tipo de ajuste da semana 4 até a sexta semana operativa, e totalizando o mês de setembro, a nossa estimativa para o mês está em 7.667 megawatts médio, valor 1,2% acima da nossa previsão realizada no PMO. Totalizando agora o Sistema Interligado Nacional, a semana em curso está apresentando desvio de menos 1,5% em relação à nossa previsão, sendo estimado o valor de 74.075 megawatts médio, e com as 2 primeiras semanas verificadas, a terceira semana estimada e as demais semanas, da quarta até a sexta semana, previstos, com os devidos desvios, devidos ajustes para as próximas semanas, o mês de setembro para o Sistema Interligado Nacional está sendo estimado com fechamento em 74.755 megawatts médio, apresentando assim um desvio de apenas 0,1% em relação à nossa previsão realizada no PMO desse mês. Bom, com isso, encerro minha apresentação, devolvo a palavra à Andréia. Obrigado. Tá ótimo, Eric, muito obrigada. Bom, então vamos passar agora para as 2 últimas apresentações desse segundo bloco. Elas serão realizadas pelo Lucas. A primeira é resultados PMO,
e a segunda, intervenções energéticas relevantes. Por favor, Lucas. Oi, Andréia, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. Deixa eu compartilhar, acredito que já chegou para vocês. Então, dando continuidade à reunião, a gente vai falar agora um pouco sobre as informações relacionadas à revisão 3 desse PMO de setembro, que trata da semana operativa do dia 16 ao dia 22 de setembro. Primeiro, a gente traz aqui alguns destaques que estão relacionados a essa revisão. O primeiro dele é o informe ONS PMO 004 de 2023. Esse informe foi publicado hoje pela manhã. Vocês podem ter acesso aqui também através do QR Code. Ele trata da inconsistência nos polinômios de jusante das usinas de Belo Monte e Pimental, que foi verificado a tempo de ser corrigido para essa revisão 3. Eles foram devidamente corrigidos, tem um maior detalhamento no próprio informe, e então, a partir dessa revisão 3, a gente já está utilizando um arquivo já com a correção desses dois polinômios. Um outro destaque também que está relacionado a essa revisão 3 é a atualização de CVU, né, a atualização que a gente recebe através do cálculo do valor atualizado pela CCE. A gente traz aqui a comparação com a última atualização que foi feita no PMO de setembro, na revisão 0 desse PMO. A gente tem aqui na linha verde, né, os novos CVUs que foram atualizados para essa revisão 3, e na linha cinza os CVUs que foram utilizados no PMO de setembro. A gente tem os principais destaques, os CVUs que tiveram maior impacto, né, a maior atualização aqui nos quadros, e também aqui à esquerda um quadro com a atualização dos CVUs das usinas do tipo GNL. Agora, de fato, falando um pouco sobre os resultados dessa revisão, a gente segue com o atingimento dos limites de transferência entre os subsistemas, principalmente os limites atrelados ao subsistema Nordeste. A gente tem para os patamares de carga pesada e média o atingimento da exportação do Nordeste, da FNES e da FNEM, né, a interligação ali entre o subsistema Nordeste e o nó fictício de Imperatriz. E no patamar de carga leve, a gente tem o atingimento desse patamar de carga apenas no limite FNEM. E em relação ao CMO dessa revisão 3, a gente segue com o CMO zerado em todos os 4 subsistemas. Falando um pouco do despacho térmico do modelo Decomp, né, a indicação de geração térmica do modelo Decomp para a próxima semana operativa, a gente tem aqui uma expectativa em torno de 4.400 megawatts médios. Esse valor está totalmente atrelado à inflexibilidade que foi declarada pelos agentes térmicos para essa revisão. E em relação às usinas da GNL, assim como o CMO, o benefício GNL ele também segue com um valor zero para os 2 subsistemas que possuem usinas desse tipo, que são os subsistemas Sudeste e Nordeste. Nessa revisão 3, a gente fez a análise da indicação de despacho antecipado por ordem de mérito para a semana operativa do dia 18 ao dia 24 de novembro. Então, para essa semana, não está caracterizado o despacho antecipado por ordem de mérito para as usinas de Santa Cruz, Linhares e Porto Sergipe 1. Em relação à energia armazenada, agora a gente traz aqui o acompanhamento dos 4 subsistemas, desde o PMO da revisão 0, né, desde o PMO de setembro, e a gente vai atualizando aqui a cada revisão. A gente pode ver que o subsistema Sudeste ele vem bem comportado, bem similar às revisões anteriores. A gente tem uma partida aqui de 76% para essa revisão 3, uma expectativa de chegar ao fim do primeiro mês em 71,8%, e uma variação ao fim do segundo mês, ao fim de outubro, considerando todos os cenários do segundo mês, indo de 62% até 78% aproximadamente. No subsistema Nordeste, a gente também tem esse comportamento sem grandes variações, frente ao que foi verificado nas revisões anteriores. A gente parte de 69,4% nessa revisão. A gente tem uma expectativa de chegar ao fim de setembro em 68% no Nordeste, e uma variação menor até aqui no Sudeste, no fim do segundo mês, indo de aproximadamente 61% até 70%.
O subsistema sul ele já apresenta um comportamento um pouco mais nervoso, ele parte de 92%, ele tem um deflacionamento até 86,3% ao fim de setembro. E ao fim do segundo mês a gente tem uma grande variação, né? Fica bem espaçado, bem característico desse subsistema, com valor esperado para o fim do segundo mês em 88,1%. E em relação ao subsistema norte, a gente teve a partida de 78,3%, uso até 77,1% ao fim de setembro, e uma variação menor que 1% entre todos os cenários ao fim do segundo mês, tendo um valor esperado aí de 57,5%. Assim como nas últimas semanas a gente segue sem receber nenhuma oferta para importação de energia que venha da Argentina para a próxima semana operativa, e no Uruguai a gente retorna, né, a gente volta a receber a oferta. A gente recebeu a oferta da BTG Pactual. É uma oferta que foi dividida em 5 blocos de 100 megawatts para cada patamar de carga, totalizando 500 megawatts para essa próxima semana operativa. Essa oferta ela tem o seu valor sendo variado desde de 505,93 centavos, né, do bloco mais barato até o seu bloco mais caro de R$ 2.120,06. Agora já partindo para as principais intervenções energéticas aqui para a próxima semana operativa, da semana do dia 16 ao dia 22, a gente traz as intervenções em alguma unidade geradora de grande porte ou que também venha a alterar algum limite sistêmico. Começando então pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, a gente tem para os dias 11 até o dia 14 testes de autorrestabelecimento, que está programado para o próximo domingo, dia 17 de setembro, na usina de Porto Primavera. Também nós temos no sábado, né, no dia 16 de setembro, uma manutenção preventiva na UG1 de Nova Ponte, e também temos uma manutenção preventiva na UG8 de Marimbondo, que está programada para esse final de semana, nos dias 16 e 17 de setembro. Para Jupiá, a gente tem da UG11 até a UG13 as limpezas das grades e da tomada d'água, que esse serviço está programado também para esse próximo final de semana, no sábado e domingo, dia 16 e 17 de setembro. No subsistema sul, nós temos 2 testes de autorrestabelecimento. O primeiro está programado para o sábado, dia 16, na usina de Foz de Chapecó, e o segundo no domingo, para a usina de Salto Osório. Nos subsistemas norte e nordeste, nós não temos nenhuma intervenção energética relevante para essa próxima semana operativa. Com isso, eu devolvo a palavra para você, Andréia, e fico à disposição. Muito obrigado. Tá ótimo, Lucas, muito obrigada pelas apresentações. Bom, com isso, terminamos esse segundo bloco, né, e vamos então para um pequeno intervalo para retornarmos com o terceiro bloco, onde teremos a abordagem dos limites elétricos, principais intervenções elétricas e a política operativa. E também, porventura, se tivermos questionamentos ou perguntas no chat, teremos como respondê-los no próximo bloco. Boa tarde a todos. Então, retornando agora para o terceiro bloco e último dessa reunião semanal, vamos ter a apresentação do Francisco sobre limites elétricos e principais intervenções elétricas. Por favor, Francisco. Boa tarde a todos, né? Vou apresentar aqui as intervenções na rede, né? A primeira intervenção é no polo 2 do bipolo do Madeira, no período aí das 8 horas do dia 13 de setembro, que é uma quarta-feira, às 8 horas do dia 18 de setembro, que é uma segunda-feira. Essa intervenção visa a realização de manutenção preventiva em atendimento ao período preferencial e para salvaguardar a segurança da rede, não tem essas 3 restrições. O FNS mais o FNES menor que 12.100, tanto bipolo 2 quanto bipolo 1 menor que 1.575 megawatts. Agora, para o período de 15 de setembro até 16 de setembro, no sábado,
tem uma manutenção preventiva anual no polo 2 do bipolo Xingu Terminal Rio, e de forma a garantir a segurança elétrica, tem esses três conjuntos de restrições parametrizados, né, com o fluxo no bipolo Xingu Estreito e para o Xingu Terminal Rio, as grandezas de FMS mais FNES, e FMS e FNES isoladamente. Logicamente, quanto maior o carregamento dos bipolos, né, maior a restrição dessas três grandezas. No período das 7h45 às 23h30, dos dias 19 e dia 20 de setembro, diariamente, há uma intervenção no banco de capacitor série 05H2 da subestação São João do Piauí, para a realização de substituição do cabo óptico da proteção da fase C. O sistema suporte, né, perdas simples e duplas, tem que ser atendido essas duas restrições: FNEM menor que 3.000 e o FNES menor que 5.000. Agora, para o período das 7h45 às 23h30, diariamente, dos dias 21 de setembro e 22 de setembro, tem uma outra intervenção do banco de capacitor série 05H1 da subestação São João do Piauí, para a realização de manutenção preventiva nesse equipamento. Para o sistema suporte, perdas simples e duplas, tem que ser atendido essas duas restrições: FNEM menor que 3.000 MW e FNES menor que 5.000 MW. E uma intervenção que está em curso, né, e está em previsão de terminar no dia 22 de setembro, é uma intervenção com desligamento da linha 765 kV Itaberá-Tijuco Preto, circuito 1, para a realização de substituição da cadeia completa, por conta aí de corrosão no trecho entre as torres 613 e 663. E para o sistema suporte, a perda dupla dos circuitos remanescentes, com a atuação do CEF de cogeração em Itaipu, o recebimento pela região sudeste tem que ser menor que 9.000 MW. E com isso eu volto a palavra para você, André. Bom, Francisco, muito obrigada. Bom, para o fechamento agora desse terceiro bloco, eu vou fazer uma apresentação sobre a política operativa. Estão vendo a minha apresentação? Bom, o primeiro slide, ele se refere aos resultados do DECEM, o CMO obtido, e nessa análise gráfica a gente pode verificar que os valores para os subsistemas Sudeste, Sul e Nordeste se mantiveram predominantemente nulos, e no sistema Norte foram observados valores de CMO mais elevados no modelo DECEM, como consequência da limitação do fluxo Jurupari-Oriximiná. O próximo slide é um slide que traz o CMO por barra durante uma determinada meia hora do dia. Foi escolhido o dia 15 de setembro, o intervalo das 17 horas. Destacamos que nesse gráfico não temos apenas 30% do total de barras do SIM apresentados. Bom, e também podemos observar que os outliners observados, né, no Amazonas são consequência da limitação do fluxo que eu citei no slide anterior, Jurupari-Oriximiná. Nesse próximo slide, nós temos os resultados do CMO por barra, gráficos
box plot para os 4 subsistemas, né, referentes ao dia 15 de setembro. Os valores de CMO não apresentam dispersão de resultados em nenhum dos 4 subsistemas. O subsistema Sudeste apresenta outlines às 17 horas, decorrentes de limitações na transformação 230-138 kV da subestação Rio Verde, conforme a ION CO5MT, e no subsistema Norte, os outlines observados ao longo do dia ocorrem devido à limitação do fluxo Jurupari-Oriximiná. Em seguida, eu trago para os senhores e senhoras uma sequência de 3 slides, fazendo um comparativo de resultados DECEM, PDP, nessa semana de 9 a 15 de setembro. Esse primeiro slide da comparação se refere aos subsistemas, o subsistema Sudeste e Centro-Oeste. O primeiro gráfico nos mostra as gerações hidráulicas. Então, tivemos diferenças entre PDP e DECEM resultantes de ajustes necessários para a compatibilização da política operativa e também ajustes de Unit Commitment hidráulico. No segundo gráfico, a geração térmica apresenta diferenças entre PDP e DECEM devido à declaração de inflexibilidade e também de exportação. Nesse próximo slide agora, a comparação é referente às gerações do subsistema Sul. Com relação à geração hidráulica, as diferenças entre PDP e DECEM novamente se devem à compatibilização de política operativa e ajustes de Unit Commitment hidráulico, e as diferenças de geração térmica devido à declaração de inflexibilidade e exportação. Para o subsistema Nordeste, as diferenças em relação à geração hidráulica são consequência tanto da compatibilização da política operativa, de defluência, né, da bacia do Rio São Francisco, e a geração térmica em função da declaração de inflexibilidade. Para o subsistema Norte, as diferenças na parte de geração hidráulica resultam da compatibilização da política operativa e Unit Commitment hidráulico, e as diferenças de geração térmica também por inflexibilidade, como nos demais sistemas. Nesse próximo slide agora, eu trago para os senhores e senhoras apreciarem um balanço da programação semanal com relação à titulação térmica. Podemos observar que tivemos um total de aproximadamente 4,9 gigawatts médios de geração térmica nessa semana operativa. A geração por inflexibilidade sendo mais expressiva, representando 96% dessa geração total. O despacho por ordem de mérito, representando aproximadamente 1% dessa geração, devido à limitação no fluxo Jurupari-Oriximiná, e a exportação de geração, representando aproximadamente 3% desse total de geração térmica. O slide seguinte traz um gráfico sobre o intercâmbio internacional. Podemos observar que houve apenas exportação de energia por térmicas para a Argentina nos dias 9, 10 e 11 de setembro. Os dois próximos slides, se referem a um balanço da programação semanal. Esse primeiro aponta as diferenças no Sudeste, Centro-Oeste, né, o desencadeamento, né, no Sudeste, Centro-Oeste e no Sul. Bom, com relação ao Sudeste e Centro-Oeste,
observamos um perfil importador de energia em todos os períodos de carga, modulação de geração hidráulica para atendimento à carga, exploração dos recursos das bacias do Grande Paranapanema, Baixo Paranaíba, de acordo com a possibilidade de alocação na carga e acompanhamento hidráulico, e o uso de usinas do Baixo Paraná para atendimento à ponta de carga. Já para o subsistema Sul, observamos um perfil exportador de energia em todos os patamares de carga e uma exploração de geração hidráulica nas bacias do Iguaçu, Uruguai e Jacuí, dimensionadas também para o atendimento de carga e controle de nível de reservatórios. Fazendo esse detalhamento agora para o subsistema Nordeste, observamos uma característica de subsistema exportador de energia em todos os períodos de carga, respeitando os limites elétricos, com predominância de geração de fontes renováveis. E também uma utilização minimizada dos recursos da bacia do Rio São Francisco, respeitando as restrições hidráulicas, com eventuais elevações para atendimento à carga. E, por fim, para o Sistema Norte, uma redução gradual das disponibilidades energéticas, as gerações das usinas dimensionadas para atendimento da carga pesada e aos limites elétricos sistêmicos. Nesse slide agora é apresentado um balanço médio semanal da programação, aonde podemos fazer alguns destaques. A carga média do sistema interligado foi de aproximadamente 74 gigawatts médios, aumentando de 1,5 gigawatts médios em relação à semana operativa anterior. A geração total de MMGD do SIM ficou em aproximadamente 4 gigawatts médios, sendo o maior montante no Sudeste, Centro-Oeste, de 2 gigawatts médios. A geração eólica, de aproximadamente 12 gigawatts médios na região Nordeste, retratando uma redução de aproximadamente 870 megawatts médios em relação à semana operativa anterior. A exportação dos bipolos do Madeira, em torno de 620 megawatts médios, e os bipolos de Xingu, em torno de 385 megawatts médios. O subsistema Sul, com o perfil exportador de energia, como já foi citado, no montante de aproximadamente 2,4 gigawatts médios. E a exportação comercial de 111 megawatts médios para a Argentina. A geração de Itaipu, cerca de 7 gigawatts médios, sem uma alteração significativa com relação à semana operativa anterior. Nesse próximo slide, é apresentado o acompanhamento da curva de referência da usina de Tucuruí, com uma atualização feita até o dia 14 de setembro. Observamos que a curva prevista indicava um armazenamento de 77%, contudo, o armazenamento verificado encontra-se na ordem de 69%, cerca de 8% abaixo do previsto. Por fim, nesse último slide, eu trago para os senhores e senhoras a política operativa prevista para a semana de 16 a 22 de setembro. Para a região Sudeste e Centro-Oeste, a expectativa é de geração hidráulica, visando preservar os armazenamentos da cabeceira do Paranaíba, uma exploração dos recursos das bacias do Rio Grande, Paranapanema, Paraná, a foz do Rio Paranaíba, conforme a necessidade de alocação na carga, né, e o acompanhamento hidráulico que é feito.
uma exploração também das usinas do Rio Tocantins para o controle de nível dos reservatórios e atendimento à ponta de carga. Para o subsistema sul, é prevista uma exploração de geração nas usinas das bacias do Iguaçu, Uruguai, Jacuí, para controle dos níveis. Há também uma previsão de chuva em todas as bacias dessa região e uma previsão de EVT no período de carga mínima de domingo. Para o subsistema Nordeste, expectativa de utilização do recurso da bacia do São Francisco minimizado. Para o subsistema Norte, uma redução gradual das disponibilidades energéticas, gerações de usinas dimensionadas para atendimento da carga pesada e dos limites elétricos sistêmicos. Bom, dessa forma, eu encerro essa apresentação referente à política operativa. Agradeço a participação de todos. Vamos encerrar esse terceiro bloco e vamos voltar depois com as considerações finais. Muito obrigada a todos. Boa tarde. Então, retornando aqui para o fechamento, né, dessa reunião semanal, vamos fazer, então, vamos responder a algumas perguntas que recebemos. A primeira pergunta do Luiz Pereira, da Comerc. Boa tarde. No fórum do CT-PMO-PLD, foi mencionado que o Prevés Sombra, com a metodologia do SC45, serão divulgados nas próximas semanas. Considerando que o PMO de outubro está a apenas 2 semanas de distância, gostaria de saber se há planos para adiar a implementação do novo formato em função da previsibilidade e curto período para análise sombra. E também uma outra pergunta nesse mesmo tema, de Ruth Ferreira, da Nova Energia. Boa tarde, prezados. Gostaria de saber se está sendo disponibilizado em algum local do Sintegre o Prevés Sombra com a nova metodologia de remoção de viés. Em caso afirmativo, poderiam indicar, por favor? Muito obrigada. Bom, para responder essas duas perguntas, eu trago aqui a Lilian, da PRH. Por favor, Lilian. Obrigada, Andréia. Boa tarde, então, Luiz. Boa tarde, Ruth. A gente ainda não está disponibilizando esse arquivo do Previs. A gente vai passar a disponibilizar os arquivos com o cenário da média ponderada, dos 10 cenários, né, da rodada do SMAP. Acredito que, assim, possa ajudar, né, com as dúvidas em relação ao cálculo. E dessa forma a gente acha que não é necessário o adiamento, então fica mantido a entrada oficial do SMAP primeiro mês para o PMO de outubro. Obrigada. Devolvo a palavra, Andréia. Obrigada, Lilian. E uma terceira pergunta recebida, do André Duque, da Comerc. Prezados, boa tarde. Há previsão para retorno dos limites normais de intercâmbio entre as regiões Nordeste, Norte e Sudeste? Para responder essa pergunta, que tem uma abrangência maior do que o tema, né, o foco dessa reunião, nós iremos fazer, então, iremos remeter à central de atendimento, para que o André tenha a sua resposta recebida. Bom, não recebemos mais nenhum questionamento. Gostaria de agradecer a participação de todos os colegas do INS e de todas as pessoas que se disponibilizaram a assistir a nossa reunião. Uma boa tarde a todos e um bom final de semana.